Você já parou para pensar que um rompimento pode ser uma abertura a uma nova experiência? Esta foi uma das reflexões que eu tirei da obra O Filho de Mil Homens, do autor Walter Hugo Mãe. Bom, este título, ele já carrega muita coisa, né? Uma vez que este numeral mil, entre as palavras filho e homens, ele já aponta para essa multiplicidade, essas várias possibilidades de relações que a obra vai explorar. Bom, a narrativa então ela é apresentada para gente no formato de micronarrativas, em que cada personagem vai sendo apresentado ao leitor e nós temos como uma linha que vai costurando a história o personagem Crisóstomo. Podemos dizer que ele é nosso protagonista. Crisóstomo é um homem de 40 anos que é um pescador e ele tem um grande sonho, o de ter um filho. E ele sai por sua vila, né, batendo de porta em porta, perguntando se por ali existe um filho à procura de um. Crisóstomo tem também como companhia um boneco de pano que tem um sorriso de botões bordado em seu rosto. Eu acho muito significativa essa relação deles, né? Considerando ainda que o boneco não é só um boneco, né? É um boneco sorridente. Um boneco sorridente como companhia. Isso já diz bastante coisa. A Isaura é uma outra personagem muito importante do enredo e tem um diálogo dela com o Crisóstomo que é o seguinte: ela está em sua casa e ela pergunta ao Crisóstomo qual que é o nome do boneco. A isso ele responde que o boneco não tem nome e ela responde o seguinte: que sorte, assim não precisa de ser ninguém. Quem não é ninguém, não lhe falta nada. O boneco não tem nome, então ele não tem história, não tem relações, a ele não falta nada, diferente da gente, sujeitados ao mundo, com nome, história e relações. A nós sempre falta muita coisa. Aliás, sempre falta alguma coisa. Isaura, então, é uma personagem nihilista. Ela já não tem mais essa fantasia, essa idealização diante da vida. Ela sofreu muito, né? Isaura passou por diversos tipos de violência, de rejeição, exclusão por sua sociedade. Foucault já dizia, né, esse dispositivo coletivo que opera em cada realidade. E digamos assim que a Isaura foi contra isso, ela foi contra as convenções sociais, o que se esperava dela como mulher em sua sociedade. Portanto, ela foi excluída, rejeitada também por sua família. E, de certo modo, ela foi se anulando a partir disso. Bom, aqui tem uma passagem dela que diz o seguinte: Isaura olhou por sobre o muro e percebeu que Mínima ia diminuir estava a trancar-se cada vez mais. Como a fugir por dentro, para longe, para um lugar tão distante que podia existir só dentro das pessoas. E Isaura, então, né, conforme ela foi tendo essa violência ali na sua vivência, ela foi realmente se tornando essa personagem mais nihilista. Outro personagem que vai de encontro a isso é o Antonino, que nessa realidade do livro é, acabou se anulando, inclusive a sua sexualidade. O Antonino é um homem gay aqui no enredo, e isso, nessa realidade aqui que o autor propõe, é inaceitável. Então, ele foi sendo excluído, violentado de diversas formas, inclusive por sua mãe, né, de uma forma muito psicológica também. Então, ele também foi se anulando. E agora eu resgato que trouxe Todorov, um antropólogo. Ele, enfim, estudou sobre as relações humanas, sobre essa vida em comunidade, e ele dizia como a gente negocia muitas vezes abrindo mão do que é precioso para a gente, né? Muitas vezes nos anulando, até mesmo, nesse caso, escondendo a própria sexualidade. O Todorov ele vai fazer críticas, né, sobre a autossuficiência, a própria solidão, ele vai criticar também, porque nós precisamos, é uma urgência, esse olhar do outro sobre a gente. Nesse mesmo sentido, vamos ter o Gemúndio, que é um outro personagem, é um idoso, né, com uma idade um pouco mais avançada. Ele é um senhor que já não tem mais uma vida ativa sexualmente falando, mas ele vai em busca de uma companheira para terminar a vida. Ele literalmente quer uma pessoa para passar os últimos dias da sua vida. Ele faz um combinado com ela ali, oferece um dote para ela, né? Ele é um homem de um poder aquisitivo maior em relação aos outros personagens. E, bom, ele negocia algumas coisas que outrora era inaceitável para ele, para ter essa companhia ao fim da vida. E ao fim, o autor ele não traz uma resposta fácil à solidão. É porque eu nem penso que exista uma resposta fácil a isso.
mas ele propõe, então, uma ressignificação, né, dessas vivências a partir do encontro com o outro, do encontro, né, com essas pessoas que podem, então, aceitar quem somos, essa criação de laço, né? Se hoje eu posso dizer que sinto falta de alguém, que amo alguém, é porque essa ideia de laço foi construída, né, de um pai, de uma mãe. Se o Crisóstomo queria ter um filho, é porque em algum momento essa ideia de laço chegou até ele. E muitas vezes a nossa família de laço sanguíneo, ela nos é negada por algum motivo ou outro, né? Às vezes se torna insustentável uma convivência, enfim, por diversos motivos. Então, essa é a ideia, né, de construir uma família. E é isso que acontece na obra, né? Ao fim da obra, então, eles inventam a sua própria família. E é isso que é muito bonito, porque a partir disso a gente constrói algo nosso, além daquilo que nos é dado. A Isaura, conversando com o Crisóstomo mais uma vez, ela diz então que finalmente ela vai poder aceitar quem ela é, só para poder ser feliz, né? Até porque finalmente ela realmente podia ser quem era. Ela estava perto de pessoas que sustentavam ela nesse lugar de ser quem ela realmente é. E é isso, então a obra finaliza de uma forma bonita, né? Mostrando essa invenção de uma família. A partir da solidão de cada um, da rejeição de cada um, então eles constroem a sua própria família.